minha versão, ela é a King James, é um pouco diferente, mas vou ler nela. Amém? Deus, o Senhor, será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas não se esgotam. Palavra linda. Palavra profunda. E eu vou orar antes de iniciar a ministração e passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Amado eterno Deus, nós estamos aqui diante da tua gloriosa presença. Somos o seu jardim, Pai. Senhor, e eu quero te pedir, Espírito Santo, o Senhor está aqui desde o início do culto, do louvor, da adoração, Senhor. E o Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. A sua presença flui neste lugar, Senhor. Então, por isso, eu quero te pedir. A sua palavra será ministrada. A sua palavra será lançada em corações. Que esses corações sejam terra fértil, Senhor. E que venha frutificar. Venha produzir os frutos, Senhor, em nome de Jesus. Que a sua alegria seja contínua neste lugar, Pai. O nosso coração é o seu altar, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, passeia no nosso meio, Pai. Fala conosco através da sua bendita palavra, Espírito Santo de Deus. Renova e que nós possamos sair daqui convictos que nós temos um Deus, sim, que tem cuidado de nós de maneira especial. O Senhor é aquele que tem nos guiado continuamente. E a presença do teu Santo Espírito tem sido um manancial que vem sobre as nossas vidas e tem nos regado todos os dias, Senhor. Senhor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão e que saiamos daqui transformados, renovados, revigorados pela sua presença. É o que eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra linda. E quando ele fala na palavra, um jardim, né? Jardim regado. Quando o Senhor fala, através do profeta Isaías, nós entendemos que ele diz assim, eu te farei. Então, se ele fala, eu te farei, é porque nós pertencemos a ele. E se nós pertencemos a ele, ele cuida de nós. Ele cuida deste jardim. Com a sua presença, com o teu Santo Espírito. E se ele cuida de nós, então nós somos o seu jardim particular. Eu e você, nós somos o jardim particular de Deus. Você sabe qual é a profundidade e a importância de ser um jardim particular de Deus? Quando falamos de jardim, lembramos do início, do princípio de todas as coisas. Como as crianças louvaram que Deus criou todas as coisas, céu, terra, mar, luminares, animais, vegetação, plantação, Deus tudo criou, o sol, a lua, as estrelas. Tudo Deus criou, tudo Deus formou. O universo é dele, ele é o Criador, ele é eterno. Ele não tem nem início, nem fim. Ele passeia pelo tempo. Ele é um Deus infinito, transcendental.
existe aproximadamente 8 bilhões e 200 mil habitantes estimados na Terra, no mundo. E esse Deus conhece você. Esse Deus me conhece. Ele sabe o que você está precisando, o que você está sentindo, o que você está enfrentando. Ele sabe todas as coisas. Os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios. Ele sabe. Porque você é jardim dele. E o dono do jardim cuida do seu jardim. E o Senhor é o dono do seu jardim. A natureza, ela é linda, perfeita. Quando nós olhamos para a natureza, podemos dizer que é o poema mais belo que já foi escrito por Deus. É uma pintura onde nós possamos ver, sentir, tocar. Não há nada parecido com a natureza. Não há. Quando eu e você apreciamos a natureza, enxergamos essa beleza nela, nós estamos dizendo que ela é divina. E se ela é divina, então ela nos aproxima através da nossa adoração ao nosso Criador. A natureza é divina e ela nos aproxima. E tudo isso Deus fez para nos alegrar. Deus criou o Éden e colocou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e colocou num jardim, no Éden, num jardim. Olha que lindo. Colocou o homem e a mulher num jardim, e lá eles tinham tudo. A presença de Deus estava lá continuamente com eles. Havia uma conexão entre o homem e Deus, entre céu e terra, porque Deus passeava todas as tardes para ir lá falar com Adão e falar com Eva. Era um Deus de relacionamento, é um Deus de relacionamento. E eu estava vendo sobre o Éden, lendo algumas coisas sobre o Éden, e algo que me chamou a atenção, que nós sabemos, é sobre os rios, né, que o Senhor criou. Ele criou um manancial, uma fonte. E dessa fonte tinha 4 rios. O Pison, o Geom, o Tigre e o Eufrates. Cada um Deus criou com um propósito. Mas o Eufrates, em especial, ele criou e chamou. E disse: seja frutífero. Seja frutífero. Em outras traduções, esse rio Eufrates é chamado de alegria plena. Alegria plena. O Senhor criou um jardim, colocou o homem para que eles desfrutassem de uma alegria plena na presença dele. E o Senhor estaria cuidando todos os dias, continuamente, guiando cada um deles, orientando. Quando falamos que Deus criou todas as estrelas, o universo, eu viajei nas galáxias, é verdade. Aí eu falei, meu Deus, Ele criou todas as estrelas, Ele criou a Via Láctea, a galáxia, e eu falei assim, e a palavra de Deus fala lá no Salmo 147:5, que Ele conta todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Falei, nossa, Ele conta todas as estrelas. Aí eu pesquisei quantas estrelas tem no universo. Sabe quantas estrelas? 10 sextilhões de estrelas. Segundo os cientistas, segundo a avaliação, a análise, eles dizem que tem 10 sextilhões de estrelas espalhadas pelas galáxias. Mas muitas vezes nós não observamos essas coisas. A modernidade
tem nos afastado de tantas coisas, da presença de Deus. Muitas vezes deixamos de adorar o Senhor, de observar a riqueza que está ao nosso redor. Porque existem muitos jardins. Muitos jardins. Existem jardins lindos espalhados pelo mundo. E o nosso país aqui, a nossa nação, tem jardins lindos. Tem jardins lindos. Nós temos um jardim lindo que é no Rio, o Jardim Botânico. Nós temos o Jardim Botânico aqui de São Paulo. Do Rio é um dos mais lindos, São Paulo. Nós temos em Minas, nós temos em Curitiba. Tem jardins em outras nações. Quantas coisas lindas. Quando Deus colocou o homem e a mulher no Éden, deu a ele domínio sobre tudo, sobre as aves, sobre os animais. Quando Deus deu a esposa, o Senhor falou com Adão, ele vai dar um nome para ela. Ele. Adão significa homem da terra, terra vermelha. Mas o nome Eva significa aquela que gera vida. Aquela que gera vida. Vida. Lindo, né? Mulher, aquela que gera vida. Mas o homem desobedeceu a Deus. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele poderia esperar o tempo certo, porque ele havia acabado de nascer, ele e Eva. Havia um tempo para todas as coisas. Deus ia ensiná-los muitas coisas. Esse era o propósito de Deus, mas eles desobedeceram. Foram influenciados pelo diabo, através de uma serpente, nós sabemos a história. E até o pastor Barbosa, na sexta-feira, ele ministrou sobre o homem escondido atrás da árvore, quando Deus procurou. Onde está Adão? Onde você está? Quando ele ministrou, falei, será que ele vai pregar sobre o jardim? Aleluia, glória a Deus, é confirmação. E ele falava, porque Deus deu uma capacitação, uma inteligência tão grande para o homem, para Adão, que ele colocou o nome em todas as espécies de animais. Nós não temos noção da capacitação, da inteligência que Deus entregou para nós. Muitas vezes nós não usamos a nossa inteligência. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não buscamos sabedoria de Deus. Nós não nos relacionamos, porque nós somos pessoas inteligentes, sim. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas o homem e a mulher tiveram que sair daquele jardim. O que aconteceu? Mas o plano de Deus, ele iria se cumprir. E ele disse que mesmo eles ali, naquele estado de pecado, de desobediência, olha aqui, eu sou Deus. E da semente de uma mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Uma promessa, uma profecia. Então Jesus foi a primeira semente espiritual, a primeira semente lançada em um jardim. Dá para entender a dimensão? Jesus, uma semente lançada em um jardim. Essa semente nasceu, essa semente cresceu, essa semente floresceu, frutificou, alimentou. Mas havia um plano para se cumprir, o plano de redenção, ele tinha que ser cumprido. E Jesus sabia disso. Mas foi num jardim, no Getsemane, um outro jardim, que Jesus, no seu momento de oração, de busca, de agonia e dor, ele expressou aquilo que ele sentia, falou com o Senhor. Ele sabia a dor
ia carregar o peso do pecado da humanidade, mas ele estava ali naquele jardim prostrado, no Getsemane, e falou: Pai, faça de mim esse cálice, se possível, mas, Senhor, Pai, que seja feita a sua vontade. A sua vontade. Jesus se rendeu à vontade do Pai, porque ele sabia que ele iria voltar para o céu, para o seu trono da glória, de graça, e ele iria preparar morada para nós. Ele iria preparar uma morada para nós e viria nos buscar, para que nós pudéssemos habitar com ele na Nova Jerusalém, na Terra Santa, na eternidade, a Jerusalém que descerá do céu, onde estaremos com ele, num lugar que haverá mananciais de águas puras e cristalinas. Não haverá dor, não haverá choro, uma alegria. Nós iremos nos deliciar neste lugar, nesta eternidade com o Senhor. Foi para isso que ele foi parar nesse jardim. Se submeteu, obedeceu à vontade do Pai. Nós não temos noção de como será a eternidade. E o Senhor está falando muito aqui de eternidade, da noiva. Ele virá nos buscar nos ares, iremos nos encontrar. A noiva irá se encontrar com o noivo. Aleluia! Ele virá. Nem olhos viram, nem chegou ao nosso coração, aos nossos ouvidos, não chegou. Nós não temos a profundidade de saber ali o que Deus preparou para nós. Nós não temos. Será tudo sobrenatural, divino, maravilhoso. E Deus é lindo. E Jesus, lindo. Morreu, foi crucificado, foi colocado num túmulo e ele ressuscitou. Depois de 3 dias, ressuscitou. Sabe onde Jesus ressuscitou? Num jardim. Num jardim. Mas um jardim, num horto, num jardim. E lá não tinha só flores, plantas, não, lá tinha alimento também. Tinha alimento. Maria Madalena, quando foi lá visitar o túmulo de Jesus, não encontrou. Cadê meu mestre? O que fizeram com meu Senhor? E quando Jesus apareceu para ela, ela pensou que era um jardineiro. O dono do jardim estava lá. O dono do jardim estava lá. O dono do jardim está aqui. Ele está aqui. Mas, qual foi o propósito da ressurreição? Nos trouxe vida, vida eterna, salvação. E ele fala na palavra aqui em Isaías que eu li, que ele nos guiaria continuamente, nos fartaríamos. E nós seríamos um jardim, o quê? Regado. Um jardim cuidado. Lá no Éden, Deus descia todas as tardes para falar com Adão e Eva. Lá no Éden.
Mas, em Jesus, aquele jardim do Éden, em Jesus, passou a ser eu e você. Porque o Senhor deixou de passear lá no jardim e veio habitar em nós. Ele veio habitar em nós. Veio fazer morada em nós. Então nós somos este jardim. Nós somos este jardim. Agora, para ser um jardim, existem processos. Nós não nascemos, crescemos. O jardim não cresce grande. Para ser jardim, primeiramente tem que ter um dono. E tem que ter alguém que cuida. Ele é particular. Não é comum. Tem alguém que está ali zelando pelo jardim. E esses processos fazem parte para que ele floresça e para que ele frutifique. Então, nós temos a terra. Aí é lançada a semente. É lançada as mudinhas. E ele precisa ser cuidado, tratado. Precisa ser regado. Por isso que o Senhor fala que Ele é um manancial. Manancial de águas vivas. Ele é a fonte que nos rega, que rega este jardim. Com essa fonte não seremos terra seca. Não seremos. O jardim está crescendo. Muitos passam ali, olha o jardim, nem dá valor para esse jardim. Será que vai sair alguma coisa daí? Mas tem um dono cuidando. Jesus está cuidando do seu jardim. E esse jardim vai crescer, vai florescer. Porque ele está lá. É meu. É meu jardim particular, é meu. Ninguém toca no meu jardim. As flores crescem. Os frutos nascem. Porque jardim tem que ter beleza, mas tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Em um dado momento, o Senhor olha e vê, tem algumas coisas que precisam ser feitas nesse jardim. Eu tenho que ajustar algumas coisas neste jardim. Aí, o pai, o agricultor, vai lá e dá uma podada. Poda. Abra lá João 15, estarei lendo. João 15. Vou ler do 1 até o 5. Amém? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não tiver ligado na videira. Vós, igualmente, não podeis dar frutos por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. O pai é o agricultor.
áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, restauradas, para que dê o crescimento, ele pode. O processo precisa ser vivido. Não dá para pular fases do processo, do crescimento do jardim. Não dá. Precisamos passar. Porque quando o Senhor poda o seu jardim, é para trazer ele mais para perto dele. Ele quer nos trazer mais para perto dele. Ele quer nos atrair para ele, porque nós somos dele. Ele é o dono. Então precisa. E é para crescimento. É para crescimento. Outras situações acontecem no jardim. O que acontece? Muitas vezes o nosso jardim, por algum descuido nosso, ele é invadido. Ele é invadido. Aí o que acontece? Entra lá no jardim umas raposinhas, umas ervas daninhas. Aí nos entristecemos. Por quê? Nós permitimos. Nós não pedimos, não falamos com o dono. Aí invadiram o nosso jardim. E vem tantas situações que acontecem na nossa vida, consequências. Estão querendo roubar o jardim que estava florescendo, frutificando ali, na presença de Deus. Invadiram. Mas nós reconhecemos que precisamos do dono do jardim. E é ele que nos socorre. Então ele vai lá e restaura o jardim. Ele tira as ervas daninhas do seu jardim. As raposinhas, põe para fora. Tudo aquilo que não pertence ao meu jardim vai sair. Não vai permanecer. Há uma outra situação que vive um jardim. Estarei lendo aqui. A árvore está tão feliz, os frutos, as flores estão crescendo. Aí, de repente, olham para ela, para aquela árvore, para aquelas flores. Ah, você não precisa mais estar aqui. Vão e cortam, tiram a árvore deste jardim. Ela é arrancada, ela é tirada deste jardim. Que triste. Mas olha o que o Senhor fala. No livro de Jó, capítulo 14, estarei lendo, do 7 até o 9. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nossa. Aleluia! Uma planta nova. Ela foi arrancada do seu jardim, mas o dono do jardim não abandonou a árvore. Não abandonou, ele não vira as costas para ninguém, ele não abandona. Ela está lá ferida, machucada, mas ele não abandonou, não. Que lindo. Ao cheiro das águas. Ao cheiro, quer dizer, a árvore conhece a essência de Deus, do seu dono. Ela está lá, mas ao cheiro. Ela sente ele vindo ao encontro dela para socorrer. E basta umas gotas
de água. E ela virá uma planta nova, uma árvore nova, e brotará, e não cessará de dar frutos. Aleluia! Não cessará de frutificar. O Deus fiel. Aleluia. Queridos, olha quantas coisas lindas o dono do jardim faz. Ou como ele nos ama, se preocupa conosco, porque nós somos dele. Nós pertencemos a ele. É ele que sopra o vento do seu espírito do norte e do sul sobre nós. E quando nós estivermos passando por qualquer problema, a gente tem que clamar ao dono do jardim: sopra em mim, Senhor. Sopra seu Espírito Santo sobre mim. Me faz florescer. Envia deste manancial de águas vivas. Cura-me, Senhor. Sara as minhas feridas. Cura as minhas decepções. Me ajuda, me fortalece, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu sou o seu jardim secreto, jardim regado, cuidado pelo seu Espírito Santo. E eu preciso sentir o toque das águas. Jardim tem que ser completo. Jardim tem que ter fruto, tem que ter flores. E eu e você, nós somos um jardim de Deus. Nós levamos a essência deste jardim para onde nós vamos, porque nós somos este jardim. Então nós temos que ser jardim onde nós formos. Nós temos que ser o jardim de Deus na igreja do Senhor, no seu reino. Nós temos que ser jardim de Deus na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Maridos e esposas têm que ser jardim de Deus. Nos nossos relacionamentos, nós temos que ser jardim de Deus. Família, temos que ser jardim de Deus. No nosso trabalho, nós temos que ser jardim de Deus. No mundo, temos que ser jardim de Deus. Temos que carregar essa essência. A essência que exala o bom perfume, que é Jesus. Um jardim regado, um jardim de Deus. Ele exala o bom perfume de Cristo. A gente sente o aroma dos frutos. Um jardim regado, cheio do Espírito Santo. Adora a Deus. O tempo todo. Adora o Deus. Mas o jardim, como eu disse, passa por alguns processos. Eu vou terminar logo, viu? Daqui a pouco eu entrego. Passa calor, né? Passa frio. Não passa. As folhas caem. As folhas caem. Olha para ele assim: cadê as flores? Cadê os frutos? Cadê as folhas? O jardim passa por todas as estações. O jardim passa pelo verão, escaldante. O jardim passa pelo outono, pelo inverno. São tantas situações que nós passamos como jardim. Estações que nos trazem o quê? Reflexões. Nos traz mais para perto de Deus. Nos faz tentar mudar.
Estações que nos faz sonhar, querer mudar, viver os sonhos, planejar. Essas estações são para isso. Foi Deus que criou as estações. Ele criou todas as estações da terra. A palavra de Deus diz que não importa quem plantou, quem regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele que dá o crescimento. É Deus. No livro de Daniel 2:12 fala que Ele muda tempo e estações. Muda tempo e estações. Eu não sei qual é a estação do ano que você está vivendo na sua vida. Eu não sei. O que você pensa, o que você deseja, o que você está sentindo. Tem alguma coisa aí que está te machucando. Algumas coisas que você precisa mudar. Aí você tenta fazer algumas coisas e não consegue, não dá certo. Aí você fica frustrado, decepcionado. Eu não sei. Mas nós temos também coisas boas nas estações. Não são só problemas. Nós temos alegria. Quando Deus criou o Éden quer dizer lugar de deleite, lugar de prazer. E quando eu e você nos tornamos jardim de Deus, Ele veio habitar em nós, Ele quer encontrar o quê? Um lugar de deleite na nossa vida. Lugar de alegria. Nós somos um povo separado por Deus. Porque jardim é um lugar separado. E se nós somos esse povo separado, o Senhor tem grandes bênçãos para a nossa vida. Porque Ele cuida do seu jardim. Ele está trabalhando. Ele está cultivando. Ele está ensinando. Nós não podemos passar as fases sem que Ele continue caminhando e levando a gente para dentro do propósito que Ele tem para a nossa vida. É Ele que nos guia. Deus nos deu família, filhos, descendência, trabalho, saúde. Mesmo que a gente esteja enfrentando um problema de saúde, nós oramos, nós cremos que Ele é a cura, que Ele nos ajuda, que Ele é um Deus de milagre, que Ele pode se mover céus e terra, usar medicina, Ele pode fazer isso. Ele é um Deus que muda as estações. Eu vou pedir só 3 minutinhos aqui. Eu quero contar algo rápido para vocês, para eu finalizar. Deus muda estações. Não muda? Ele muda. E o ano passado, eu não estava aqui no culto da primavera. Não estava. Planejei, mas quem está na direção é o Espírito Santo, a vontade foi dele, o querer foi dele, aconteceu situações. E eu estava na minha casa, eu não passei bem. Eu já estava fazendo um tratamento de saúde, e infelizmente eu tive uma insuficiência respiratória na minha casa. Mas eu tinha passado pelo trabalho aqui naquele sábado, cura da alma. Deus falou tanto comigo. Tinha promessa na minha vida. Deus lançou promessas lindas. E quando eu passei mal, naquele dia, 20 de setembro, eu comecei a falar, Senhor, eu quero viver. O Senhor tem promessa na minha vida. Eu comecei a pensar na minha vida, na minha família, na minha netinha, na minha filha. Eu falei, Senhor, eu pensei em todo mundo, meus amigos. Eu falei, meu Pai, eu não quero morrer, eu quero viver, eu quero viver. E eu fui socorrida pela minha filha, até crer, minha vizinha também foi lá, minha outra vizinha, chamaram o SAMU, e eu fui
para o SAMU de hospital. Fui para o hospital com o SAMU. Eu não aguentava, eu não vi a hora de chegar. Eu não conseguia respirar. Eu pegava na mão da minha filha. Filha, me abraça. Filha, pega na minha mão. Filha, eu preciso de você. E eu, desespero, porque eu não estava conseguindo respirar. Uma agonia. Me faltava o ar e eu ficava buscando o ar. E eu não encontrava o ar. Eu cheguei lá no hospital. Uma equipe médica me atendeu. O médico perguntou o que eu tinha. E eu falei, estou com falta de ar. E fui embora para a sala da emergência. Fui entubada. O médico falou para minha filha, olha, o estado da sua mãe é gravíssimo, gravíssimo. Só um milagre. Mas um povo que me ama se levantou. Orou por mim, clamou por mim, minha família, minha filha. Olha, irmãos que eu nem conheço oraram por mim, ministérios oraram por mim. Deus moveu céu e terra e enviou seus anjos para me socorrer. Eu ressuscitei. Eu sou um milagre. Porque em 12 horas eu estava sendo destubada. Até o pastor Abiel disse, né, pastor? Estou maravilhado com o que Deus está fazendo na vida da pastora Silmara. Fui destubada, voltei sem nenhuma sequela. Estava com a sonda, me tirar a sonda. Minha filha, o povo de Deus orou, clamou, intercedeu. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Olha a importância de estarmos na casa do Senhor buscando, orando. Olha o poder da oração de estarmos aqui todas as quarta-feiras. Como a pastora sempre fala, buscar o Senhor de joelhos no chão. A importância da igreja que ora, que busca, que clama. Deus tinha um plano, mas a igreja orou. E Deus ouviu. A oração do povo ouviu a minha vontade, meu querer foi misericordioso. Estava na UTI. Fui destubada. Conheci a fisioterapeuta, ela falou assim, olha, estou tão feliz de ver você falando. Aliás, eu não paro de falar, né? Eu conversava com todo mundo. Falando de Jesus, contava a minha história. 2 minutos que você chegasse aqui atrasada, você não estaria mais aqui. 2 minutos. Você não estaria mais aqui. Até a pastora Núbia brincou comigo. Ela falou de um jeito tão engraçado, que eu ri tanto. Você foi se encontrar com Jesus? Você viu Jesus? Eu falei, não, pastora, eu não vi nada. Eu fui lá, hoje me trouxe de volta para a terra, porque ele falou, não, teve algum engano aí. Não é tempo. Teve um povo lá que orou, ela pediu, pode levar ela de volta que eu tenho uma obra na vida dela e vou continuar. E eu falei, não, pastor, eu não fui ver Jesus, nem sei como que ele é. Não posso dizer esse testemunho, mas eu creio que ele foi se encontrar comigo. Porque no segundo domingo que eu estava na UTI, eu não estava destubada, não estava nem mais com aquele aparelho lá que parecia uma máscara de mergulho, pelo amor de Deus, coisa horrível, nem com sonda. E eu estou lá, e só tinha uma pessoa comigo, o senhor Augusto, só que ele estava entubado, não tinha nem companhia para conversar. Eu falava do paraíso para ele, falava de Jesus, de salvação, mas ele não conversava, mas eu tenho certeza que ele ouviu. Aí eu estou lá, deitada. Aí eu olho para o teto da UTI. O que eu vejo? Aí eu contei. Margaridas. Ué? Margaridas. Eu vi várias margaridas no teto. E elas se mexiam, as margaridas. Falei, nossa, margarida, será que eu estou vendo, mano? É, margaridas. Essas margaridas eram cores diferentes. Elas eram na cor bronze, prata, ouro, mas eram margaridas. Eu olhei assim para aquela pia de aço que tinha ali na UTI, eu vi margaridas, e ela se movimentando com as folhas. Falei, nossa, que margarida dançante. Margarida, e eu fiquei tão feliz. Aí eu tive
alta da UTI, graças a Deus, já planejei a minha saída do hospital e desci para o quarto. A enfermeira, ela era ministra de louvor, ela via cantando durante. Ela colocou eu na cadeira de roda, me levou lá para o meu quarto. Ela falou assim: bem-vinda ao Jardim do Éden. Olha que Deus preparou para você. Meu quarto era o último quarto do corredor e a minha janela dava para um jardim. Que lindo! E eu apaixonada por Jesus, porque nós somos apaixonados. Jesus é apaixonado por nós eternamente. E nós temos que ser apaixonados por Ele. Aí, Jardim do Éden. Mas era mais ou menos quase 1h da manhã, eu estava acordada, estava um calor. Eu entrei lá no meu celular, tem alguém online aqui que possa conversar comigo, 1h da manhã? A única pessoa que estava online, assim, que eu vi, era a Luizina, é para ela que eu vou ligar. E eu liguei, ela atendeu rapidinho. Falei: mãe Dina, já estou no quarto. Glória a Deus, pastor. Aí, conversando com ela, olho para a minha cama, o que eu vejo? Num quadro. Era, assim, um quadro. A moldura do quadro, ele era um branco fluorescente. E tinha margaridas. Eu falei: meu Deus. Falei: mãe Dina, estou vendo um quadro de margaridas aqui. Aí eu tentei fotografar, não saiu nada. Aí eu contei para ela. Resumindo, o Senhor fala conosco através da natureza. Tudo Ele fala conosco. E nós temos estudos paralelos à Bíblia. Homens de Deus que nos explicam muitas coisas. Porque Ele fala que para os seus simples Ele revela os seus mais ricos tesouros. E eu falei: mas por que Deus mostrou margarida para mim? Tinha tanta flor, Ele foi mostrar logo uma margarida. Um monte de margarida. Sabe por quê? Olha o que a margarida significa no reino de Deus. Amor e bondade. Aí eu entendi que o amor e a bondade de Deus estavam sobre a minha vida. Eu não estava aqui no culto da primavera de Deus, mas o Senhor levou a primavera para onde eu estava. Aleluia! Para onde eu estava, Ele levou, Ele me colocou num jardim para dizer: olha, filha, eu estou aqui. Você é meu jardim e eu estou cuidando de você. Aleluia, Deus é fiel. Deus é fiel. Coloca-se de pé. Por favor. A bondade de Deus é grande. Como eu disse, Deus muda tempo e estações. E quando nós olhamos para um jardim, olhamos sementes, olhamos para os frutos e sabemos que frutos são sementes. Olhamos para as flores e elas embelezam. Não é verdade? Olhamos para as flores, elas exalam um bom perfume. Mas olhamos para os frutos e Ele nos alimenta. Olhamos para as flores e vemos o amor, a ternura de Deus, o que elas simbolizam, o que elas significam na nossa vida. Mas quando olhamos para as sementes, enxergamos propósitos. Propósito. O Senhor muda a estação. E nessa noite, Ele está mudando a estação da sua vida. Ele está anunciando: olha, a primavera chegou. A primavera chegou na tua vida. Você vai viver as minhas promessas.
Tudo aquilo que eu tenho preparado para você, você vai viver sim. Basta caminhar na minha presença. Deixa eu ser o seu dono. Deixa eu cuidar do seu jardim. Deixa eu cuidar, porque você é meu. Você é minha. Não perca o brilho do primeiro amor. Não perca o brilho, a essência de adorar a Deus. Porque você é um jardim particular. Adore o Senhor, seja grato a Ele por tudo. Mesmo pelos processos que você está passando, são necessários para crescimento, amadurecimento. Se submeta à vontade de Deus. Porque Ele tem o melhor para a tua vida. Lembre, você é um jardim regado, cuidado pelo Espírito Santo de Deus. É uma terra frutífera, onde as águas jorram do trono de Deus. Essas águas que purificam, essas águas que santificam, essas águas que te dão saúde, que dão vida, que te dão renovo, que te dão vigor. É as águas, é o manancial de Deus que rega o seu jardim. Aleluia! Por isso que toda a terra louva ao Senhor. Celebra ao Senhor com cântico de júbilo. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Eu quero orar por vocês. E vamos encerrar com mais uma adoração, com a dança, louvando e adorando a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela sua palavra, pela manifestação do teu Santo Espírito. Nós estamos aqui, Senhor. E o Senhor nos disse essa noite que nós somos um jardim fechado, regado, cuidado pelo seu Espírito. Somos jardim particular, Senhor. E muitas vezes nos encontramos, Senhor, como aquela árvore arrancada, uma árvore que foi machucada, ferida, mas o Senhor fala que ao cheiro das águas brotará, ainda darão frutos, porque o Senhor vem de encontro, Pai. Ou até mesmo vidas que sofreram problemas e teve seu jardim invadido, trouxe tristeza, mas o Senhor é aquele que restaura, Senhor. O Senhor é aquele que cuida do jardim, porque o jardim é seu, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, muda as estações, Senhor. Tu és Deus que muda a estação. E hoje é primavera, primavera de Deus, Senhor. Ah, Deus, o inimigo pode até arrancar uma flor do nosso jardim, mas ele jamais arrancará de nós a nossa primavera, porque o Senhor é a nossa primavera, Pai. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado. Há sonhos aqui, Senhor. Necessidade, Senhor. Ah, Deus, quantas necessidades. Tantas áreas. Cura na alma, saúde. Oh, meu Deus, suprimento, Senhor. Pessoas que criam expectativas, Senhor. Mas nós sabemos que dependemos totalmente de Ti. É o Senhor que se move em nós, através de nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço a sua presença, o meu milagre, a tua bondade, a tua grandeza. Eu agradeço por cada irmão, cada irmã, pelos meus líderes, Pai, meus pastores amigos, meus irmãos, todos aqueles que estão aqui, Senhor. Obrigado por fazer parte deste jardim. Muito obrigado, Senhor. Eu quero ser seu jardim secreto e flui em mim. E que eu não somente exale o bom perfume de Cristo, mas que eu sirva de alimento. Alimento para aqueles que necessitam. Que eu venha frutificar. E que os meus irmãos também não somente embelezem o jardim, mas que eles sejam alimentos. E que eles venham frutificar, Pai. É que eu oro e abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora o Ministério de Dança da Pedra estará aqui adorando a Deus, louvando. E nós vamos estar aqui se deliciando na presença de Deus. Amém?
Glória a Deus.